Então nós estamos aqui todos os sábados fazendo essas palestras, buscando levar um pouco da doutrina espírita a todos vocês. E hoje nós trouxemos um tema muito apreciado, como até a nossa leitura inicial já falou, a questão do bem, né? Do aconselhamento para o bem, para buscar na consciência aquilo que nos fortalece, nos mostra o caminho a seguir. Nós lembramos uma pequena história de um escritor chamado Lev Tolstói, que ele diz que um senhor ele tinha 3 filhos. E ele chegou para o primeiro filho e lhe deu uma verdadeira fortuna. Imagine, terras, gado, plantações, trigo, cevada, deu tudo para o primeiro filho. E falou: viva como eu, e você sempre viverá bem, e viverás sempre bem. E o filho mais velho pegou esta fortuna, afastou-se do pai para viver a sua vida e pensou, né? Viva como o pai, viva como eu. Como é que meu pai vivia? Meu pai era uma pessoa alegre, divertida, então ele se divertia. Então eu vou fazer isso, vou me divertir também, vou satisfazer toda a diversão que eu queira fazer, toda a satisfação pessoal que eu possa tirar dessa vida, eu vou assim viver. E viver 1 ano, 2, 5, 10 anos, satisfazendo o seu ego, buscando prazer, divertindo-se com a vida. E assim foi gastando a fortuna, foi empobrecendo, até que acabou toda a fortuna. E aí ele voltou para o pai e pediu mais. Pai, me dá mais. E o pai nada falou. E ele, pai, por favor, me dá mais, eu preciso continuar vivendo. O pai, nada. E ele começou a bajular o pai, né, fazer as coisas, tratar o pai bem, tentando tirar mais alguma coisa do pai. E o pai, nada. E aí ele, perdão, pai. Perdão, se eu fiz alguma coisa que o senhor não gostou, mas me dá mais fortuna, me dá mais dinheiro, me dá mais recursos. E o pai nada falava. E aí ele começou a falar, por que você me deu antes e não me dá agora? Por que antes você me deu, pediu para que eu vivesse como você, eu vivi, busquei a diversão, busquei satisfazer os meus prazeres como o Senhor e agora acabou o dinheiro, toda a fortuna que eu gastei não paga 1 hora de sofrimento, de tormento que eu vivo hoje. Se eu soubesse, eu não tinha feito isso. E o Senhor sabia disso, agora o Senhor tem que me dar de novo. Aí ele falou, meu pai, nada. Então o Senhor é ingrato, o Senhor é um malfeitor, que o Senhor fez isso comigo, o Senhor não quer me dar uma fortuna, eu odeio o Senhor. Então aí o pai chamou o segundo filho e deu-lhe uma fortuna ainda maior. E tão grande quanto a do primeiro. E o segundo filho recebeu aquilo com alegria, mas não tanta alegria como o primeiro. E ele falou para o segundo filho, viva como eu e você sempre viverá bem. E o segundo filho já tinha visto que o seu irmão mais velho tinha vivido apenas para satisfação pessoal. E ele falou, bom, embora eu goste de satisfazer também, ter prazer, mas eu vou buscar outra coisa, porque eu vi que não dá certo. Né? E aí ele buscou, mas viver como o papai vivia. Então ele me deu essa riqueza, então ele produziu essa riqueza e me deu de presente. Então eu vou tentar fazer o mesmo, eu vou buscar fazer a mesma riqueza, constituir a mesma riqueza e até maior. E aí chegou ao pai e perguntou, pai, como eu faço para conquistar
as riquezas que o Senhor me presenteou. E aí o pai não falou nada. O pai ficou calado. Então ele, pai, por favor, ele falou, o pai não quer falar, então não quer que eu descubra como se faz uma riqueza. Mas eu vou descobrir. E aí começou a pegar todos os bens, a verificar como os bens eram feitos, e começou a tentar investir e empreender, e aí acabou se enrolando, não sabia como fazer com que aquela fortuna, aquele dinheiro, aqueles bens aumentassem, e foi dilapidando aos poucos os bens. Ele desmontava os objetos, tentando remontar, saber como eram fabricados para poder reproduzir, e nada, e não conseguia. E aí se revoltou com relação ao pai. Como é que pode? Ele não quer, na verdade ele não me deu foi nada. Ele falava para as pessoas, não, tudo isso aqui que eu tenho fui eu que adquiri, ele não me deu nada, e ficava assim falando para as pessoas que não tinha recebido nada. E assim foi passando o tempo, ele foi empobrecendo, ele não conseguia reproduzir a fortuna, não conseguia alcançar o intento, que ele entendia que era aquilo que levaria ele a viver bem, reproduzir a fortuna. E aí ele foi adoecendo, ficando desgostoso e também ficou sem nada. E o tempo foi passando. E aí o pai chama o terceiro filho, o filho mais novo, e fala, olha, eu te dei esta fortuna, te presentei com esta fortuna, tão ou maior do que as dos outros. Viva como eu vivo. Deu o mesmo conselho para o terceiro filho, viva como eu vivo, e você sempre viverá bem. E o terceiro filho já sabia da experiência dos filhos mais velhos, dos irmãos mais velhos, ficou pensando, mas eu não conheço nada do meu pai. Viva, como é que eu vou viver como papai? Eu não sei de nada. Ele descobriu que não sabia nada do pai. Não sei nada do pai. Aí ficou pensando, o que o meu pai fazia? O que o meu pai faz? Ele, nem lembro o que ele era antes. Nem lembro quando eu não existia. Eu não sei o que ele era antes. Eu não sei. Não sei nem como é que... Sei que ele me gerou. Ele me gerou, me alimentou, cuidou das minhas doenças, cuidou da minha saúde, me deu educação, né? E acho que foi isso que ele fez. Então, a única coisa que eu sei do meu pai é que ele me deu essa fortuna, não só a mim, deu aos meus irmãos também. Então, a única coisa que ele fez, que eu lembro que ele vivia, é fazendo as coisas para os outros, fazendo os bens para mim, para os meus irmãos. Eu acho que deve ser isso, deve ser fazer o bem para as pessoas, porque ele deu essa fortuna toda para nós três, né? E sempre nos cuidou da gente. Então, deve ser isso. E quando ele pensou isso, o pai aproxima-se dele. Aí falou, então é isso. Assim, se você viver assim, você sempre viverá bem. E eu agora sei que você vai viver bem. Chame seus irmãos. E ele chamou os irmãos. E fale para eles como eles devem viver, como eu vivo. E aí ele falou, fazendo bem. E assim, a partir daquele momento, todas as pessoas que recebiam, todos os filhos que recebiam uma fortuna de seu pai, apesar da grande fortuna, da alegria, daquela satisfação, sabiam que o maior bem era fazer o bem ao outro. Era viver bem, passava por fazer o bem ao próximo. E a partir daquele momento todos viveram mais felizes. O Pai é Deus. Os filhos somos todos nós. E a fortuna é a vida. São os recursos que a vida nos deu. A própria vida é um bem perecível, né? Um bem inestimável, inigualável. Então, viver como o Pai vive é viver como o Criador vive. E como é que o Criador vive? Fazendo o bem. Não é na satisfação dos bens materiais, satisfazer os nossos instintos, os nossos desejos, viver só para isso. Não é. Isso não é viver bem.
viver querendo transformar o mundo numa algo melhor, maior, etc., como o Pai nos deu, é quase impossível. A gente não consegue. Muitas vezes, nessa ânsia de melhorar as coisas, na verdade, a gente até piora a situação. Se a gente for ver, o nosso progresso, muitas vezes está acompanhado de grande prejuízo, principalmente prejuízo ambiental. E cada vez mais a nossa sociedade vai percebendo essa verdade. Que nós devemos caminhar, desenvolver, progredir sem causar prejuízo a ninguém. Esse é um dos grandes pilares da justiça, que está em toda a natureza, em toda a ecologia que nos cerca, o ambiente que nos cerca. Então, a maior dádiva, o maior presente, a maior forma de nós valorizarmos essa fortuna que nós recebemos do Criador, da vida, da natureza, é fazer o bem. E quando nós fazemos o bem, todo um processo de melhoria ocorre. Todo um crescimento ao nosso redor se verifica. Todo o ambiente é beneficiado. E é sempre uma troca. O bem vai e o bem vem. Todos se beneficiam naquele processo de vida. E assim nos ensinam os nossos grandes mestres. Aqueles arautos das verdades, dessa força divina criadora, essa inteligência suprema que criou, seja ela a natureza, denominemos ela de Deus, Alá, seja lá o que for, é a prática do bem, o fazer o bem ao próximo, que traz essa harmonia em todo o universo. Muita paz a todos.